A Rádio FM Assembleia apresenta Autores e Ideias. Se você vem morar em mim, tire seus sapatos. Venha descalço, solta o cabelo, as amarras, esquece o freio, me atravessa, me ultrapassa, me contém. Faça questão. About Me. Conto do livro Claviculário, de Ana Kalima. Olá, ouvintes! Está começando mais um Autores e Ideias. Eu sou Lilian Martins e vamos ficar juntos durante 1 hora para celebrar a estreia do Fundo Carolina de Apoio a Escritoras e Publicações. O programa de hoje traz a escritora cearense Ana Kalima, autora do livro Claviculário. A obra, editada em parceria com o Fundo Carolina e a editora Substância, reúne 9 capítulos em um apanhado de memórias construídas através das relações, todas envolvendo o amor. O livro conta com capa e ilustrações assinadas por Jéssica Gabriele Lima e orelha da professora e biógrafa Tereza Monteiro. Quer saber todos os detalhes desse duplo lançamento? Então aproveita que o programa está só começando e fica comigo. Ana Kalima, é um prazer recebê-la no Autores e Ideias. Seja bem-vinda. Eu agradeço. Eu estou muito feliz de estar aqui, né, de ter aceitado esse convite. Muito tempo eu queria vir participar de um programa, falar de poesia, de literatura. Eu que estou super feliz, porque esse programa é um programa de estreia, uma dupla estreia, porque a gente vai falar sobre o lançamento de Claviculário, esse livro que tá lindo, tá? Com uma proposta editorial muito bonita, e é um livro que é desses que a gente faz questão de ter na estante. E a obra é a obra de estreia da Ana Kalima, ele que é uma publicação editada pelo Carolina Fundo de Apoio a Escritoras e Publicações, com apoio da editora independente Substância. Essa que é uma iniciativa do poeta e editor Thales Azigon. Bom, Ana, fala pra gente o que a gente pode esperar dessa publicação, essa publicação de estreia solo da Ana Kalima. Então, solo, né? A primeira vez que eu tô publicando. Esse livro tem 10 anos de escritos, né? Que eu tinha guardado e também já colocado em algum lugar, em algum espaço virtual, em blog, soltos em Orkut, Facebook. E aí tinha vontade de publicar e ficava pensando, sempre esbarrava em editais, esbarrava, né, na questão de você não ter grana para publicar, embora já seja bem mais fácil a gente publicar. E aí o Thales, né, que é um querido, ele veio com essa ideia de dizer, poxa, tu escreve umas coisas tão bacanas e tem tanta gente que não tá conseguindo colocar, né, em editais, em passar, em prêmios, vamos publicar? E quando a gente passa no edital e não tem grana. Verdade, demora, se arrasta, enfim. E aí ele pensou, né, nesse fundo e inicialmente, e aí ele falou, vamos então publicar você. E eu perguntei, como vai ser isso? Vou bancar, como se fosse, na verdade, assim, um mecenas afetivo, né? E aí ele criou o Fundo Carolina, em homenagem à escritora Carolina de Jesus. E é uma acessibilidade do Thales, né, nesse ele sentido. É um fofo também, e tá sempre alerta às pessoas que estão escrevendo, tá movimentando bem a cena literária na cidade, muito mais nas periferias, o que é bacana, porque vai descentralizando, indo, assim, sabe, nas pontas das cidades, Fortaleza, nas cidades vizinhas, interiores. E trazendo um outro grupo para integrar essa cena literária que eu acho que é formidável. Um grupo, muitas vezes, que tá ali meio que excluído desses grandes centros de discussão, de arte, e aí a literatura consegue alcançar esse público através dessas iniciativas. Isso. Tem um povo, assim, uma galera que tá produzindo muito nas periferias, no Conjunto Ceará. O Sarau, né? O Sarau, Corpo Sem Ossos. Tem muito no Janguruçu. José Walter. Ele tem também juntado, ele também é esse aglutinador, né, de movimentos, e tem sido mal barato o que ele tá fazendo. E aí o Fundo Carolina é isso, né? Ele investiu nesse livro,
toda a renda retorna ao Fundo Carolina, para que seja publicado novamente. Já tem aí outras pessoas que estão na fila já para ser publicado. Inclusive tem um livro dele que tá com esse financiamento coletivo, tem uma vaquinha virtual, que é um livro voltado para os saraus também. Eu faço parte dessa vaquinha. Isso, bem bacana. Ele tem movimentado muito isso. E aí a ideia veio, né? O livro estava pronto, ele queria muito ver lançado, assim como eu, assim como um monte de gente. E aí ele apostou nisso, e aí ele tá aqui agora com a gente. E é lindo, né? É lindo. O livro tá lindo, tanto a proposta editorial, enfim, quanto os escritos aqui da Ana K. Lima. Ana, o livro tem 10 anos de idade, né? 10 anos de produção, então todos eles já tinham sido publicados anteriormente, só que agora ganharam essa versão Ganharam corpo, né? Assim, tátil, né? Quase todos os textos já tinham ido para esse espaço virtual, né? Eu acho que com a acessibilidade da internet, acho que muito mais assim dos anos 2000 para cá, tinham surgido essas questões de blogs, de sites, e a gente se publicava. Eu sempre dizia, eu já me publico, né? Já tava ali, não precisava disso. Mas com o tempo, você percebe, e as pessoas cobram, porque você tira do ar, você apaga, você esquece, e aí de vez ou outra alguém queria, cadê aquele teu texto assim? Tem uma frase do livro, né, que até essa do capacete, as pessoas falavam muito, colocavam tinha um tempo que as pessoas colocavam numa blusa, a gente grafitou, e aí vez ou outra diziam, cadê aquele teu texto? Aí já não tinha mais tão acessível, né, que a internet fazia isso, de chegar para as pessoas mais facilmente. E aí pediam, nossa, tu tem que ter um livro, cadê teu livro? Eu quero ver teu livro. Porque eu sempre estava participando em outros momentos, em outras atividades, mas não o livro meu, assim, para dizer que é meu, né, plantar uma árvore, ter um livro e ter um filho, né? Ai, que linda. Bom, a frase do capacete que a Ana K. tá falando é justamente a frase que está na 4ª capa do livro. E ela diz o seguinte: a gente vai passando por essa vida, mesmo muito desprotegido. Capacete devia ser era no peito. E esse é o texto, o verso, né? Quase que o verso da Ana K. e que estampou aí as camisetas. O lançamento de Claviculário, que é essa estreia da Ana K. Lima na literatura, mas assim, as pessoas muitas vezes desconhecem a trajetória da Ana K. Eu queria muito que você contasse pra gente um pouquinho desse seu percurso na literatura, que é muito antigo, e falasse um pouquinho sobre as primeiras antologias, a pesquisa literária. Fala pra gente. Então, muito antigo é muito antigo, né? Mas eu vejo assim, como eu dizia, eu me declarava que eu me publicava, né? Tendo blog e tal. Tinha um blog chamado Caramelo Azul. Depois virou um fanzine. E aí a gente distribuía. Tinha uma turma que distribuía, né? Em Fortaleza. Tem uma ONG, né? A Zinco, que distribuía fanzines, fazia oficinas de fanzines. E quando eu me assumi, eu escrevo contos, escrevo coisas. E aí eu fui destemida. Isso foi quando? O Caramelo Azul. Que teve essa tomada de iniciativa de se ver quanto escritora. Então, foi em 2005, quando eu me atrevi e fiz uma inscrição para concorrer a um prêmio de literatura. Que é a Antologia do Ideal. Ideal Clube de Literatura. Que vem lançando um monte de gente bacana e um monte de gente também que ficou por ali. E em 2005, um dos meus textos que eu enviei, ele foi pra antologia. E eu voltei pra casa toda feliz, com 10 livros e todo mundo ficou feliz. Gente, a Antologia do Ideal é super pé quente. Quantas pessoas assim estreiam na literatura através dessas pequenas iniciativas que você não faz ideia e que mais à frente, alguns deles deslancham e a gente vem a público conhecer. E tem uma história curiosa dessa antologia, que a Tércia Montenegro foi uma das vencedoras. Dessa então, edição. Então, você tá ali junto com grandes nomes. Isso, é muito orgulho até. E teve todo aquele momento, né, o Ideal Clube, você indo lá, receber o prêmio e tá lá com enfim, a Tércia hoje é um grande nome, né, e isso é bem bacana, eu acho que foi uma boa sorte. Foi sim. Ter estreado assim desse livro. Tem uma antologia que você participa, essa é 2005, mas tem uma antologia que ela é muito conhecida, inclusive a gente conversou sobre ela aqui no Autores e Ideias, que é o Metrópolis, e que tem muita gente boa e muita gente que escreve, muita gente que tá na cena da literatura que participa.
O Metrópolis, ele é um xodó, né? O Metrópolis, ele surgiu de uma conversa, né, entre amigos, né? Mais amigas, porque só tem um homem, né? Só um homem topou, que é o Jorge Pinheiro. Entrou na coletânea e nós começamos a pensar esse movimento da cidade, né? Como seria uma cidade? E nós nos disciplinamos, são 7 autores, nos disciplinamos a escrever, a ficar escrevendo sobre uma cidade imaginária, uma cidade imaginada em 3 tempos, né? Ele tem esse elo condutor, que é pensar uma cena na cidade de manhã, tarde e noite. Então, cada autor escreveu, né, 3 contos ou 3 poesias. E aí tem pessoas fantásticas e foi uma experiência maravilhosa. Ganhou um prêmio, ganhou o edital, né, da Secutifor, se eu não me engano, em 2011. E aí, pessoas, assim, que são muito próximas, nós andávamos muito juntos, muito próximos, a Fernanda, a Meirelles, a Mariana Marques, o próprio Jorge, tem a Natécia Pontes, e tem mais quem? Tem a Flávia Oliveira, Joyce... Acho que eu falei os 7. Enfim. E aí teve esse alcance muito grande, porque são pessoas bem conhecidas na cidade, pessoas muito carinhosas e que vêm juntando vários nichos, e a gente foi distribuiu isso, assim, como pensamos a cidade, né? A cidade amorosa. Não necessariamente uma fortaleza, mas assim, essa coisa forte nossa de que nós tínhamos, né? Com exceção da Fernanda, que não é do Ceará, mas assim, não é nascida no Ceará, mas todos os cearenses pensando suas cidades como seria. E foi muito bacana essa brincadeira, assim, que frutificou. Cada um depois foi lançando mais coisas, mais ideias. É um xodó muito grande, o Metrópolis. E tem um projeto editorial belíssimo na época, feito pela editora La Barca. Isso. Né? Muito bacana. Eu tenho, inclusive, essa antologia, eu gosto muito. E é curioso porque dessa trajetória da Ana Kalima, existe um ponto que eu gosto de destacar, que é da sua formação enquanto artífice da palavra. Você participou eu acredito que seja o primeiro e o único laboratório de escrita criativa que nós tivemos dentro de uma proposta de um equipamento cultural, que foi o Laboratório de Criação do Dragão do Mar. Isso também no início dos anos 2000. Isso, mas 2007, 2006. Eu acredito que depois dessa, nunca mais. A cidade parou, assim, nesse quesito, né? Pelo menos a linguagem... Nessa linguagem, a gente pede... Eu sou uma pessoa que estou sempre ali reclamando com essas instituições. Os editais voltados para a literatura são sempre muito pouca grana, publicar um livro não é barato, as ações que são feitas nessa linguagem de literatura são sempre voltadas para contação de história, não que não seja, mas assim, que não seja literatura, uma contação de história, é maravilhoso, mas eu vejo, por exemplo, teve um grande festival agora no Dragão do Mar e poucas iniciativas que tivessem a palavra como objeto, oficinas, falas, não. Então é sempre voltado para isso, como uma grande formação de público, e a gente está esquecendo dessa parte de formação mesmo de leitores, de plateia, né? Fica mais para mim, a contação de história, ela também se direciona muito mais ao teatro, né? E as instituições têm pecado nisso, muito, e eu tenho cobrado, enfim, amigos também têm cobrado muito, porque foi uma época no Dragão do Mar, essa em 2006, 2005, até, eu acho que o único curso que eu tenho notícias, esse curso de literatura, né, de narrativas escritas, e foi um curso longo, demorou uns 2 meses, a gente trabalhava bem o texto, enfim, tinha a professora Fernanda Coutinho, que era ótima. Eu sou suspeita, né, minha orientadora. Tinha a Fátima Souza também, que é maravilhosa, o próprio Jorge Pinheiro, ele estava ali com a gente, e no final a gente lançou uma publicação, porque também tem isso. Eu, enquanto arte educadora e facilitadora de oficinas de fanzine, sempre digo isso. As pessoas não gostam de escrever, né? Voltado assim para a educação. Os meninos não gostam de escrever porque eles escrevem para quem, né? Quem é que os lê? E aí, quando a gente produz um fanzine, a gente tem um objeto, ele pega, leva pra casa, mostra pra mãe, pra namorada, pro namorado, enfim. Tem um objeto que você vai ver. E aí a gente faz essas oficinas, existem esses cursos e a gente não vê resultado, né? É sempre aquele falatório. Quando se fala literatura, é sempre isso. Escutação de histórias, né? Dificilmente é escrever histórias, formação de histórias, né? E aí eu cobro muito isso e, enfim, tá bem devagar essas políticas voltadas pra essa
esse tipo de formação. E aí a gente faz coro aqui ao clamor da Ana Kalima para que a gente possa ter finalmente o nosso laboratório de escrita criativa lá no Porto Iracema das Artes, que é uma proposta antiga do Porto e que inclusive já meio que avisou que poderia ter uma prévia agora para 2018.1. Bom, a gente está aguardando que realmente aconteça e que o projeto saia do papel e se torne realidade para que mais e mais pessoas possam ter formação e acesso às políticas de livro, leitura e literatura. Bom, falando sobre a estreia de Claviculário, esse que é o livro de estreia da Ana Kalima, publicado pela Carolina Fundo de Apoio a Escritoras e Publicações, com apoio da editora Substância. O livro reúne 9 capítulos em um apanhado de memórias construídas aí através das relações, todas envolvendo o amor, muito amor. Ana, fala pra gente um pouquinho sobre essa sua escrita em prosa poética. Nossa, falar sobre a escrita é bem difícil. Então, o livro, eu escrevo muito rápido, assim. Eu costumo dizer que o bloco de texto, ele vem na minha cabeça, né? Claviculário significa o lugar onde se guardam as chaves, né? E essa é uma brincadeira que eu nomeei, era também um blog, porque eu ficava com uma palavra-chave. E aí, juntando tantas palavras-chaves, onde eu guardaria, né? Uau! A ideia é bem essa. Então vinha alguém falava alguma coisa, né? No pino do meio-dia. Aí eu ficava com aquela, eu fico, ainda hoje o meu processo de escrita, fico com aquela frase na cabeça e de repente vem um bloco de texto inteiro. E aí digita e escreve. E funciona muito ainda assim, né? Às vezes o próprio Facebook, ele funciona meio como um blog também. E aí eu jogava lá no espaço virtual aquele bloco de texto. Dificilmente eu trabalhava novamente naquela ideia, porque ele já vinha pronto, né? Então são textos, narrativas curtinhas, bem pequenas, às vezes tem os poemas também, pequenininhos, contos bem miudinhos. Eu até falo assim que é uma grande... Eu tento muito sustentar um texto maior, é meu grande desafio, mas ele vem todo pronto na minha cabeça, todo daquele jeito, e é assim... Muito engraçado, porque enquanto eu não paro e coloco ou no papel ou escrevo em algum lugar, ele não sai, fica martelando aquela coisa na cabeça, então eu tenho que colocar. Aí pronto, depois eu esqueço e fica ali e já sai assim bem prontinho, bonitinho e vai. Mas o Baudelaire, ele fala justamente isso, né? Naquele Esplendor de Paris, que ele diz que você só pode passar pro papel quando aquele texto que tiver na sua cabeça, ele não consiga mais você esquecer. Ele tá ali na sua cabeça o tempo todo martelando, ele quer sair. Então, quando aquela ideia estiver nesse ponto, aí você já sabe, ele tem que partir pro texto. Então, assim, ele fala muito isso, porque muitas vezes as ideias vêm e vão. E a dica que ele dá pros escritores é essa, de que quando aquele texto não sair mais de você e ele quiser gritar e quiser saltar, é a hora de passar pro texto. Mas é o que acontece, assim, ele vem pronto, vou escrever aqui, e outra coisa, né, que eu ficava muitas vezes na adolescência, aquela coisa, tô triste, vou escrever, eu tinha uma verdadeira raiva disso, porque eu não escrevo triste, dificilmente, mas os textos falam de amor, sim, de relações, na verdade, né, tô feliz, tô apaixonada, tô assim, tô com isso, e então eu falo assim, tem aí várias paixões nesses 10 anos, não só paixões amorosas, né, mas paixões do mundo, pessoas, tem texto que eu falo pro meu avô, na época ainda com 93 anos, hoje meu avô viveu até os 101. Uau! Perdi meu avô há pouco tempo, mas bem lúcido, bem maravilhoso, e enfim, textos pro meu pai, conversas com minha irmã, e coisas do tipo, não somente assim, relações amorosas, mas eu falo do amor como um todo, né, do que eu via, do cotidiano, que era isso, como eu disse, tava preso na cabeça, então eu tinha que sair, e foi num jato, assim. Que lindo! Bom, eu quero conversar mais sobre a estreia de Claviculário, mas a gente vai pro intervalo. Eu converso com ela, a escritora Ana Kalima, autora do livro Claviculário, publicado pela Carolina Fundo de Apoio a Escritoras e Publicações, com apoio da editora Substância, iniciativa do poeta e editor Thales Azigon. Claro, os detalhes de Claviculário você só confere aqui no Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir. Rádio FM Assembleia 96,7.
Com você, no centro das discussões. Gosto de abraçar, pegar na mãozinha, conversar com meu filho. Isso é educação. E tudo começa dentro de casa. Quando Cleusa teve o seu bebê, ela já sabia. Os primeiros 6 anos são os mais importantes para o desenvolvimento da mente de uma criança. O pai, o avô, todos participam. Todo mundo lá em casa dá muita atenção para ele. Faça a sua parte. Estimule com carinho o desenvolvimento de seu filho. UNICEF. Para cada criança, saúde, educação, igualdade e proteção. Apoio Rádio FM Assembleia 96,7. Informe Literário. A nossa sugestão literária para o seu fim de semana na capital cearense é conferir o espetáculo teatral infantil Seu Rei Mandou, em cartaz na Caixa Cultural Fortaleza, nos próximos dias 1º e 2 de julho. Produzido pela Casa Mecane e criado pela Companhia Meias Palavras, o espetáculo é inspirado no livro homônimo de contos, escrito e também ilustrado pelo escritor e dramaturgo Luciano Pontes. O espetáculo Seu Rei Mandou, ele é um espetáculo de narração oral. É um espetáculo que conta a história de 3 reis inventados, histórias que foram recolhidas, recontadas através de pesquisa dos contos populares do Brasil e do mundo todo, né? Os contos que a gente recebeu influência ibérica, principalmente por causa dos contos que falam sobre rei dessa realeza. Então, são contos que mexem com o nosso imaginário, são histórias praticamente algumas delas muito conhecidas, outras não, como o caso O Rato que Roeu a Roupa do Rei, que é aquela parlenda onde todo mundo conhece, mas eu recriei essa história brincando sobre isso, e é um espetáculo que, para todas as idades, para todas as infâncias, a gente costuma dizer que não é um espetáculo infantil, porque as boas histórias, elas faz bem para todo mundo, né? Assim, todo mundo gosta de ouvir uma boa história. Então é o que a gente tenta nesse espetáculo trazer para a realeza, que é o nosso público, essa maneira de ouvir diferente, né? De ouvir e ver as histórias sem muitos elementos, não tem muito cenário, mas tem uma iluminação precisa, tem uma musicalidade também que permeia o nosso espetáculo, então é com muita música, com muita poesia, com muito humor e também participação do público. Eu sou escritor também, né? Escrevo literatura infantil já tem mais de 10 anos. Também me peguei pensando, né, nessa maneira de traduzir, porque eu também sou ator, então de traduzir essa experiência de escrever também para o palco. A partir daí surgiu a companhia Meias Palavras, que é uma companhia que se dedica a pensar, a criar, né, a partir do teatro e também da literatura oral, dos contos populares, recuperando essa tradição, né, essa figura do contador de histórias. Nesse espetáculo especificamente, a gente trabalha dentro dessa linguagem do teatro narrativo, onde eu, claro, sou o protagonista, o contador, e o narrador e criador também dessas histórias está ali compartilhando de maneira direta com o público, reagindo de acordo com eles, com as sensações e com as vivências, né, desses contos com cada um. Então, cada espetáculo, cada sessão vai ser diferente da outra, porque o público modifica e assim também modificam as histórias, né? Então, a gente também lida com essa improvisação. E é uma maneira diferente de lidar, porque não existem muitos grupos que trabalham teatro narrativo voltado para a infância, né? Tem geralmente mais espetáculos adultos, nesse sentido, utilizando essa linguagem. Então, tem sido bastante bacana e a gente também está bastante feliz de retornar a Fortaleza com esse espetáculo, ocupando a Caixa Cultural, que é um centro hoje de grande referência das artes, em geral, das artes plásticas, da literatura e do teatro, trazendo para essa cidade que já tem uma cultura oral muito viva, um espetáculo pernambucano, mas que também tem sotaque brasileiro, porque somos todos do Nordeste, somos todos da oralidade, né? O espetáculo teatral Seu Rei Mandou é inspirado no livro homônimo de contos, escrito e também ilustrado pelo próprio Luciano Pontes. A obra traz um trabalho acerca do teatro narrativo, a oralidade e suas formas animadas. Não é isso, Luciano? Isso. A gente conseguiu publicar esses contos, publicado de maneira independente através da lei de incentivo aqui de Pernambuco, e as pessoas que forem assistir o espetáculo e quiserem adquirir o livro vai ter autógrafo também. É uma maneira também de manter um contato, né, do público que assistiu ao espetáculo, de manter também essas histórias, além de estar na memória, na oralidade, mas também de poder ler e ter acesso a essas histórias de uma maneira diferente. Eu também ilustrei o livro e numa parceria também com Ana Luzia, que é uma designer, a gente cuidou de um livro também, ele tem umas brincadeiras onde o leitor vai poder interagir com esse livro também de uma maneira diferente, como a gente também lida com o próprio espetáculo. O livro foi lançado em 2015, o espetáculo a gente estreou em 2012 e está até hoje
fazendo, até porque é um espetáculo que conta muito, né, de uma afetividade com a palavra, né, de um contato direto com o público. Então as pessoas se sentem muito confortáveis, porque não tem todo o aspecto da imaginação, da construção imagética do espetáculo. Quem faz é o próprio público, o próprio participante, né? O espetáculo teatral Seu Rei Mandou, produzido pela Casa Mecâni, criado pela companhia Meias Palavras, ambas de Recife, após a temporada em Fortaleza, prossegue em turnê para quais outras cidades, Luciano? Para nossa alegria, sim, a gente faz parte dessa ocupação da Caixa Cultural. A gente estreia agora em julho em Fortaleza, no Ceará. Depois a gente segue em setembro para Salvador. E em outubro a gente faz em Recife, que é a nossa cidade, mas também ocupando esse teatro que a gente nunca fez, assim, aqui em Recife, a gente nunca fez na Caixa Cultural. Luciano Pontes faz então um convite para todos que estão sintonizados neste nosso bate-papo também conferirem o espetáculo em cartaz na Caixa Cultural Fortaleza neste fim de semana, nos dias 1 e 2 de julho. Eu costumo dizer, tem uma parte no espetáculo que eu digo, era uma vez um rei que adorava lutas e vitórias. Morreu o rei, acabou-se a história. Então quem não for prestigiar a gente vai perder a oportunidade de se deleitar com essas histórias da tradição oral, de se reencontrar, né, coletivamente, de acender essa fogueira da oralidade, da sabedoria popular, se divertindo com essas histórias de três reis que contam um pouco também da gente, que fala da nossa humanidade, da nossa tirania, da nossa bravura. E com certeza a gente promete que se as pessoas não se divertirem, a gente dá um beijo no sovaco. Então quem for pode ter certeza que vai ser uma grande alegria partilhar com a gente desse espetáculo, que é uma grande brincadeira da poesia e dos contos populares. Você ouve Autores e Ideias. O Autores e Ideias segue no encalço dos lançamentos literários da Terra da Luz e traz até você o que de melhor acontece na cena literária da cidade. Reunido em 9 capítulos, o livro claviculário traz contos em prosa poética, emaranhado de memórias construídas através das relações, todas envolvendo o amor. A obra de estreia da escritora cearense Ana Kalima é publicada pela Carolina Fundo de Apoio a Escritoras e Publicações, em parceria com a editora Substância. A obra conta com capa e ilustrações assinadas por Jéssica Gabriele Lima e orelha da professora e biógrafa Tereza Monteiro. Acompanhe agora mais detalhes sobre a publicação. Quem assina a orelha do livro claviculário é a professora de literatura da PUC do Rio e biógrafa da escritora Clarice Lispector, Tereza Monteiro. Uau, que privilégio! Uau. Ana Kalima, conta pra gente como é que foi o convite para que a Tereza também integrasse a publicação. Nossa, a Tereza é uma pessoa muito querida. Olha a inveja de você, tá? Inveja branca, existe isso, meu Deus. Não me inveje, trabalhe. Gente, a Tereza é uma pessoa maravilhosa, ela é muito acessível. E eu conheci o livro, né, Correspondências da Clarice, primeiro livro que eu li a fundo, assim, da Clarice Lispector, e achei fantástico a forma como foi conduzido, e eu gosto muito de biografias e é uma das escritoras preferidas da vida inteira, Clarice. E aí decidi, num ano, em 2010, a fazer um seminário sobre a Clarice Lispector, e eu pensei, poxa, será que eu consigo falar com a Tereza para ela vir? Será que ela toparia? E aí ela topou. E a gente pensou um seminário, eu e a Fernanda Coutinho, e a professora Fernanda Coutinho, nós da UFC, e fizemos esse seminário, foram 3 dias lá no Centro Cultural Banco do Nordeste, e foi um sucesso, né? Foi muita gente, muito público, e aí a Tereza ela é de uma meiguice, sabe? Assim, ela é tão entusiasta das pessoas que também estão começando. Na verdade, ela fala assim dos amadores, né? As pessoas que amam mesmo. E a gente conversava as coisas e eu ficava impressionada, assim. Eu ia pro hotel, era como se eu estivesse até falando com a própria Clarice, porque ela tinha acesso a uma coisa que eu queria ter, que era aos filhos da Clarice. Ela tinha direito a ver as fotos, as coisas todas. E ela contava isso. E uma grande amiga, Tassiana, que tá com um filme, né? A Descoberta do Mundo, um longa sobre a Clarice. Ela é consultora também do longa, a Tereza. E aí me colocou mais em contato com ela. E aí um dia eu fui atrevida e mandei um e-mail. Eu falei, Tereza, tem um livro que eu quero publicar. E aí tu toparia ler?
E aí ela disse, claro, mas eu tô um pouco aperreada. Não aperreada, ela não falou assim, né? Mas tô bem cheia de compromissos. Ela trabalha com teatro, nas comunidades, enfim. E ela leu, e depois ela me voltou esse e-mail da orelha do livro, né? E achei muito a cara dela, e é muito livro, né? Ela pega trechos do livro e ela me apresenta. E eu falei, posso usar como apresentação? Ela falou, claro. E aí, durante muito tempo, ela ficou me perguntando, cadê o livro? Cadê o livro? Vamos lá. E ela fez uma grande festa. Ela é muito querida mesmo, a Teresa. Ai, que lindo, né? Essa história. A gente acabou nascendo uma amizade também. A gente troca e-mail. Quando eu, às vezes, vou visitar a cidade, eu digo, tô aqui, quero te ver e tal. E a gente quer conversar sobre muitas coisas. E ela é um exemplo pra mim de biógrafa e escritora também. Sem dúvida, sem dúvida. Eu quero só dizer que eu conheci a Ana Kalima também nesse seminário. Que eu também estava lá com a minha pesquisa no início de tudo, né? No início de tudo, na graduação, ainda no curso de letras da UFC, com a orientação da professora Vera Lúcia Albuquerque de Moraes à época. E também estava lá, e foi quando a gente se conheceu. Foi. Apresentou um trabalho, né? Eu apresentei um trabalho lá no... Foi bacana. No Centro Cultural Banco do Nordeste, à época. Pra você ver como são bons esses encontros que a literatura proporciona. Eles nunca são efêmeros pra mim, assim. Sempre... Porque vão marcando bem, né? Assim, aquela pessoa mais na frente, você tem notícias, né? De que ela fez algum trabalho, publicou algum livro, enfim, tá? Continua. Acho que a literatura é tão apaixonante que você não larga, né? Eu acho que é meio diferente. Acredito que é um pouco diferente, por exemplo, da música. Às vezes você deixou de compor, você deixou de, sei lá, os grupos se separam e aí acaba, né? E a literatura você sempre vai continuando estudando sobre aquele autor, aquela pessoa, um pesquisador. Não para. Você não consegue parar, né? Bom, eu posso dizer que a Clarice nos uniu, né? Clarice nos uniu. Que fofo. Bom, já que a gente tá falando da Clarice, e a Clarice é também uma leitura sua afetiva, eu queria muito que nesse momento que a gente se volta, quando eu falo as mídias, né, as mídias elas se voltam nesse momento para uma aparente valorização desse movimento girl power. Então, já que a gente está falando da estreia de uma escritora cearense, que também é leitora de uma autora nacional, que é a Clarice Lispector, eu queria muito que você falasse sobre essas leituras de escritoras, outras, que contribuem também para a sua verve estética, artística. Enfim. Quem são essas suas... Quem são as minhas escritoras, além de Clarice? Clarice é uma paixão carro-chefe, assim, podemos dizer, né? Mas que não é uma paixão nacional, né? Não é uma paixão nacional? Você acha que não, Clarice? Não, embora ela seja um pouco pop nas redes sociais, mas tem muita gente que não é leitor de Clarice, né? Que não gosta da Clarice. Não, mas enfim, gosto ninguém se discute, né? E o bom gosto, como diz a Fernanda, é um gosto igual ao meu, né? Você, enfim... Mas ela é muito popular, mas tem pouca gente lê, né? Tem algumas frases-chave que até falam que é dela. E tem até coisas que ela não escreveu e que atribuem a ela. Ela não fazia aquelas poesias, não era. Mas, enfim, o próprio fundo, né, Carolina, ele traz essa grande escritora, Carolina de Jesus, né? Que eu estou querendo muito voltar a ler. Gosto muito dessa movimentação que você fala, de trazer de novo à tona essas mulheres leitoras. E é uma proposta também do fundo, né? Trazer mulheres, principalmente mulheres cis e trans, para publicar, né, para estarem no mundo, né, dar a cara, colocar a cara no sol. E tem muitas escritoras, outras que eu gosto bastante, por exemplo, a Lígia Fagundes, né, gosto muito também, agora me falha, porque eu tô lembrando muito dos livros, assim, olhando pra estante, mas livro, por exemplo, eu cresci minha adolescência com Fernando Sabino, né, e aqueles livros, assim, maravilhosos, O Grande Encontro Marcado, Grande Mentecapto, e esses livros marcaram muito a minha adolescência, o crescimento todo. Enfim, tem muita coisa que eu leio e muita coisa que eu não leio. Tem agora um livro lindo que que tá muito famoso aí, que é de uma menina que tem origem, ela é indiana, a Rupi Kaur. É a Rupi, que é lindo. Esse livro é incrível. Lindo, a Rupi é linda. Lindo. A história da Rupi é incrível. E a Rupi é uma
provocadora, né? Aquela foto que foi aquele burburinho todo no Instagram com a foto da menstruação, realmente para provocar a feminilidade, discutir a questão da mulher, a visibilidade do feminino, do corpo da mulher. Então a Rupi, ela traz essa voz indiana forte, mas também é uma voz que pode ser cearense, que pode ser alagoana, é uma voz mesmo que clama pela mulher. Bom, sou apaixonada, Fofo. Conheci a Rupi esse ano. Agora também, bem recente. Deixa eu ver, eu tava querendo lembrar, assim, tem por exemplo, textos que eu tenho visto da Elizabeth Bishop também, gosto muito dela. Sim. Aliás, os estudantes de letras, né, eles são meio que apaixonados. Por ela, pela Virgínia. Você gostou do filme? Gostei. Com a Glória Pires? Gostei, mas o livro, ele é bem mais... Bem mais, Mas mais profundo, né? O Flores Raras. Flores Raras e Banalíssimas, o nome do livro, né? Contando a história toda. Já que a gente tá falando desses livros de influência, né, de formação, a Clarice, ela tinha aqueles livros que ela considerava também seus livros formadores, né? O Lobo da Steppe, me ajuda, tá? Tinha o Lobo da Steppe, do Herman Hesse. Bliss, né? Da Catherine Mansfield. E Reinação de Narizinho, do Monteiro Lobato, que aí depois vira o conto, né? E são obras que são pra elas, pra Clarice, fundamentadoras, né? São obras de formação, tanto dela quanto leitora, quanto como escritora. E aí, já que a gente tava falando dessas obras todas também da sua formação, né? São as suas influências literárias. São minhas influências. E os cadernos de culinária da minha mãe. Sério? Não, minha mãe não escrevia as receitas, mas ela tinha os livros de receita e eu escrevia nos cadernos dela, assim. Fui alfabetizada muito cedo, 5 anos, 4, 5 anos, e aí há referências haviam, né, porque eu acho que a gente perdeu os primeiros cadernos em que aparecia lá meu nome, riscando nesses cadernos. Anos depois, a irmã mais nova também, um novo livro de receitas que minha mãe tinha, ela também rabiscava. Então, são minhas referências. E é engraçado porque às vezes as pessoas perguntam assim, como era pra você a leitura, né, na sua casa? Venho de uma família nos anos 80 em que a TV, ela era a grande babá eletrônica, né? Mas nas tardes que a gente chegava da escola, a minha mãe colocava a gente pra dormir. Eu nunca gostei de dormir à tarde. E eu ficava espionando e ela ficava lendo Sabrina e Júlia. Aquelas revistas que vendiam, né? Uns livretos, vendia em banca, trocava. E ela ficava lá chorando. Aí eu, por que a senhora tá chorando? Não, porque tem uma história de amor. E ela lia muito isso, né? Eu não acho que eu não chegava a ler, mas eu vi aquilo, né? O exemplo dela lendo um livro, né? Pra mim, um grande livro, um best-seller, aqueles livros, né? Só o amor constrói. E aí tem essa referência dela lendo, né? E meu pai também assinava revistas em quadrinhos e a gente lia bastante. Procurava muito isso, essa coisa da leitura. Talvez por ser tímida, tinha muito isso. Então, minhas referências também são Sabrina e Júlia. Não, tá sem valendo. Sem vergonha nenhuma de dizer. Tá valendo. Daí tá registrado, viu? Agora todo mundo tá sabendo. Tá sabendo, Sabrina e Júlia e Clarice Lispector. Tá, não vou fazer um comentário preconceituoso. Não faça, por favor. O livro Claviculário, ele reúne a produção literária da Ana Kalima ao longo desses 10 anos. Eu fico me perguntando como é que foi o critério de escolha desses textos, porque é claro que ao longo de 10 anos tem muito mais do que os que estão reunidos em Claviculário. Então, como é que foi pra você reunir esse material? Quem te ajudou? Se teve briga com os editores na hora de fazer essa seleção? Não teve não. Enfim, tem muito mais coisa que ficou fora. Até porque, né, vergonha alheia, né, assim. São 10 anos de relações e, enfim, você vai amadurecendo também a sua escrita, né. Até hoje eu olho e penso e vejo, nossa, isso não devia ter entrado, né. Eu poderia ter feito dessa forma, esse texto, poderia ter trabalhado assim. Mas a gente optou por deixar a história como ela estava, né.
também é uma memória afetiva esse livro, né? Memórias e Afetos também era o nome de um blog que eu já tive. E muitos desses textos, né, tem cartas, tem receitas também, tem relatos. E aí, quando conversei com o pessoal do Fundo Carolina, com o Thales, ele me disse, escolhe o que você quer que entre, né? E aí ele é dividido em capítulos, né, que tem também nomes, são relacionados às chaves, né, às senhas, pela fechadura, por aí vai. Achei uma sacada genial. Né, o segredo, enfim. E aí eu tentei colocar o que tinha um pouco a ver nesse capítulo, alguns textos que conversavam entre si, né? Não necessariamente textos para a mesma pessoa ou da mesma época, mas eles conversam entre si de alguma forma. Alguns são bem, bem maiores, assim, tem uma prosa mais estendida, em alguns outros eles estão mais condensados, mas enfim, teve uma briga interna, na verdade, né, para poder dizer o que é que ia ser publicado, né, porque, como eu disse, como eu tenho escrito em algumas apresentações minhas do livro, eu digo assim, eu estou desnuda, né, eu estou entregue, estão aqui todos os meus segredos, né, todas as chaves que abrem os meus segredos. Então, vem as relações que eu tive, alguns nomes também estão citados aqui, de alguma forma, de né? Pessoas reais. De pessoas reais, são pessoas reais, estão aqui. Gente do céu. Perdão, gente. Gente do céu. Mas enfim, o amor foi grande. Ah, que delícia. Tem isso, assim. Então aqui, né? Então teve esse trabalho, assim, de algumas pessoas que eu quis manter alguma ética, não colocar determinado texto, não citar pessoa tal. Enfim, mas todo mundo aqui tá de boa. Tá de boa. Ah, deu permissão, né? Tá tudo ok. Já que a gente tá falando das participações do livro, e eu já elogiei muito o projeto editorial da obra Claviculário, quem assina a capa e as ilustrações da obra são outra artista, ela que é dessa nova geração também muito talentosa, a Jéssica Gabriele Lima. E a publicação é essa estreia do Carolina, Fundo de Apoio a Escritoras e Publicações, iniciativa do poeta e editor Thales Azigon. Ana, explica pra gente como é que funciona o fundo. O Fundo Carolina, ele funciona da seguinte maneira. O Thales é um atrevido, né, um moço muito articulado, muito querido, muito simpático, e ele disponibiliza do próprio bolso, do que ele tem e divide, né? Quem tem mais dá pra quem tem menos. Isso é uma coisa até bíblica de se falar. E acaba sendo um mecenas afetivo, né? E aí ele tá apostando, começa agora comigo, apostando em publicar uma mulher, né? Prioritariamente publica mulheres cis ou trans. E depois ele programa pro ano que vem lançar um edital, né? Em que as pessoas possam concorrer a novas publicações, né? A partir da venda do Claviculário, esse dinheiro todo, em sua totalidade, retorna ao fundo, né? Para que possa ser investido em novas pessoas. E a partir daí ele vai atrás em outros fomentos, em outras políticas, enfim. A gente, na verdade, não quer esperar mais, né? Não dá. E é uma coisa muito bacana isso de você tá apostando em alguém. A gente também, nós somos muito amigos, mas antes disso, assim, ele fala, eu tô apostando muito em você porque eu quero ver você publicado. Ele fala assim, eu acho uma covardia não ter saído ainda. Há 10 anos já tem isso, né? E o Thales, ele faz isso, né? Eu lembro que o primeiro livro da Ilha também foi o Thales, foi a Substância é lindo da Ilha. Apostou e Andrade. E é incrível, né? Pensar que a Ilha não tinha um livro lançado. Como pode? E que a Ana Kalima também não tinha um livro dela lançado. E aí ele vem com essa ideia maravilhosa e o Fundo Carolina estreia que nem os baianos falam, né? Não nasce, estreia com tudo, já fazendo esse fuso enorme. E aí a gente espera muito que os livros são poucos exemplares, não são muitos exemplares. A gente também tem esse cuidado de não ser comercial, né? A gente quer fazer ele chegar. Não é uma coisa para estar vendida nas grandes livrarias. Não é mesmo. Eu falo com muita honestidade. Eu, Ana K, não gostaria. Não é que eu não gostaria, não é minha intenção nesse momento. Eu gostaria muito que o livro fosse publicado, que ele alcançasse. É um público muito bacana, e dali ele reverbere,
Minha intenção é essa. E Thales faz também muito isso. Vai nos lugares, injeta aquele gás, aquela energia e vai explodindo várias ações em vários lugares. E é o primeiro passo. O Fundo Carolina a gente vai ouvir falar muito dele ainda. Tomara. Porque vem com tudo. E quem vem com tudo não cansa, né? Ah, que lindo. E uma estreia pé quente, a estreia de Claviculário. Cheia de chaves pra abrir todas as portas fechadas. Não tem chave, não tem porta fechada que não possa abrir. Não é verdade? Bom, e essa estreia pé quente de Claviculário, da Ana Kalima. O lançamento aconteceu no último dia 21 em Fortaleza. A gente pode esperar um lançamento no Crato também, já que você tem uma conexão forte com o Cariri. O Cariri, que eu amo de paixão. Cariri, eu renasci no Cariri, muito bom, Cariri. A gente tem agora a previsão de lançar no Cariri, propriamente dito. Já recebi o convite também para lançar na Universidade Federal do Cariri. Ótimo. Também na Semana de Letras da Faculdade de Quixadá. De Limoeiro, Fafidã e em Quixadá. Também. Ótimo. Quixadá com a professora Ana Maria, já me chamou. E a ideia é que a gente vá saltando o livro. E ótimo, né? São vários pontos do interior do estado que tem uma cena literária muito forte. Tem muita gente escrevendo no Cariri, muita coisa boa acontecendo. E a gente quer chegar lá, vamos colando junto. Tem uma coisa muito bacana também do livro que eu queria falar, que era a leitura, audiobook do livro. Que já tá aí pra gente Ele conferir. já tá, O livro saiu agora, ele tá quentinho, né? Saiu do prelo, mas ele já tá rolando há algum tempo, né? Porque, voltando ao que você tinha me perguntado antes, ele tem aquela coisa assim, nossa, eu escrevi isso, meu Deus, eu vou mostrar isso. E hoje, quando eu abro o livro, eu ouço, na verdade, as vozes dos meus amigos. Eu fiz uma brincadeira. Ainda nessa coisa de aglutinar gente, eu pedi para alguns amigos, vários amigos, me reenviarem, lerem os textos para mim, gravarem no celular mesmo, em áudio, pelo WhatsApp, e me retornarem essas leituras. E aí eu tenho um compêndio afetivo de 32 vozes e seus sotaques lendo os trechos do Claviculário, às vezes, como são curtinhos, os textos inteiros, e tá uma coisa linda de se ouvir. Tem uma playlist criada que dá pra se ouvir o Claviculário. E agora vai ter o meu também. Né? Eu espero muito, eu quero. Preciso. Vou fazer com muito carinho, sim, claro. Ana, quem não pôde conferir o lançamento, depois, quando tiver o lançamento do interior do estado, pode me repassar as datas que a gente faz a divulgação por aqui também. Mas quem quer adquirir Claviculário, publicado pelo Fundo Carolina de Apoio a Escritoras e Publicações, em parceria com a editora Substância, e não pôde conferir o lançamento, como é que faz para encontrar a publicação? Bom, tem o site da Substância, da editora Substância. Que eu não Joga lá no Google, editora Substância. Isso. Substância.com.br, só que substância é com S, de ânsia, né? Não é erroneamente, não. Tem essa coisa. E joga no Google, tem uma lojinha virtual, dá para comprar. Também tem uma página do Fundo Carolina, pode também procurar, a gente está sempre online e vai dando os caminhos por onde é possível adquirir. Talvez a gente coloque, se sobrar, em alguns lugares aí que vendem, né? O valor do livro, Ana? O livro custa R$35. Uau, então assim, super acessível. Tá acessível, tá Todo mundo pode garantir o seu. E eu vou dizer, tá lindo, tá? Você vai gostar. É obra de arte também, assim, a capa tá incrível. O livro tá lindo, a proposta editorial e, claro, os textos para você se deleitar. Para encerrar o programa, Ana, faz a leitura de um trechinho pra gente. Um trechinho. Eu não vou pedir o predileto, porque eu sei que os demais ficam com ciúmes. Enfim, deixa eu ver. Vou abrir esse aqui que é pequenininho. Se chama Caixinha de Música. Quando há esse silêncio, esse sublime silêncio, mesmo com meu coração gritando aos berros um amor, o maior dentre todas as formas de amar, já catalogadas nos livros dos recordes mundiais e intergalácticos, é nesse momento que uma música atravessa o meu olhar pro teu, reverberando uma melodia serena da caixinha de música que é meu músculo cardíaco. Um dia você ouvirá. Que lindo! Obrigada. Ana Kalima, eu quero muito agradecer a gentileza. Foi ótimo, eu que agradeço. Em nome de toda a emissora fica registrado nosso muito obrigado. Que bom, eu que agradeço muito, muito, muito pelo espaço. É ótimo ter essa oportunidade, ter esse espaço pra gente poder divulgar coisas maravilhosas. Venha sempre. Eu agradeço, venho sim.
E depois deste nosso bate-papo com a escritora Ana Kalima, eu desejo falar com você que sempre está sintonizado com Autores e Ideias. Envie sua crítica, sugestão de entrevista e principalmente aquela pergunta sobre a obra literária que mais te deixou intrigado. Converse comigo, envie seu e-mail para fmassembleia@l.ce.gov.br ou acesse a nossa página no Facebook, Programa Autores e Ideias, e compartilhe cultura. Memória Literária. Carolina Maria de Jesus é considerada uma das primeiras e mais importantes escritoras negras do Brasil. Carolina nasceu em Sacramento, Minas Gerais, mudou-se para a capital paulista em 1947, momento em que surgiam as primeiras favelas na cidade. Apesar do pouco estudo, tendo cursado apenas as séries iniciais do primário, ela reunia em casa mais de 20 cadernos com testemunhos sobre o cotidiano da favela, um dos quais deu origem ao livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, publicado em 1960 sob a organização do jornalista Audálio Dantas. Após o lançamento, seguiram-se 3 edições, com um total de 100 mil exemplares vendidos e tradução para 13 idiomas, com vendas em mais de 40 países. Em 1961, Carolina de Jesus lança um disco com o mesmo título de estreia do seu primeiro livro, Quarto de Despejo, em que interpreta 12 canções de sua autoria, entre elas O Pobre e o Rico. A escritora publicou ainda o romance Pedaços de Fome e o livro Provérbios, ambos de 1963. De acordo com o jornalista Audálio Dantas, todos esses títulos foram custeados por ela própria e não tiveram vendas significativas. Após a morte da escritora em 1977, foram publicados o Diário de Bitita, com recordações de infância e da juventude, Um Brasil para Brasileiros, Meu Estranho Diário e Antologia Pessoal, ambos de 1996. Autores e Ideias. Com direção de Fátima Abreu, produção e apresentação de Lilian Martins, coordenação de programação e áudio Ronaldo César e edição de entrevistas e finalização de Nabucodonosor. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem como presidente da mesa diretora deputado Zezinho Albuquerque, coordenador de comunicação social Ilo Santiago Júnior, núcleo de rádio jornalista Fátima Abreu. Até o próximo programa, Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir.